e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando. Olá, boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã que nos acompanham aqui no nosso estudo do Santuário. Nós estamos hoje na lição 9, vamos começar a lição 9 de um estudo maravilhoso, é o Santuário, o Caminho de Deus. Nós estamos aprendendo como é que Deus colocou de forma teatral o modelo da salvação. Através do Antigo Testamento, os sacerdotes, a tenda da congregação, o santuário, né? Traziam em sua configuração o plano da salvação completo, não somente a parte que Jesus viveu aqui na terra, mas também o seu ministério celestial. Isso tudo nós temos visto, vimos também um pouquinho sobre as festas de Israel e assim por diante. A lição de hoje é o fim do ministério de Cristo no santuário, é o fim. O que acontece quando termina o ministério dele? E aí, para nós compreendermos essa lição,
Eu quero convidar você e a irmã Maria, que está aqui conosco também, para nós fecharmos nossos olhos e buscarmos a sabedoria de Deus para entendermos a lição de hoje. Oremos ao Senhor. Amado Pai, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo conhecimento da Tua palavra que o Senhor tem dado a nós, muito obrigado pelos planos e pelos sonhos que o Senhor tem. Abençoe, Senhor, esse momento ao estudarmos a Tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco, ao nosso lado, abrindo a nossa mente para que, ao entendermos, ao estudarmos, possamos compreender plenamente os planos que o Senhor tem para nós. Continue conosco, nos dê a Tua paz, abençoe cada irmão que nos acompanha nesse momento e aqueles que irão assistir adiante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então, nós estamos já na lição 9, o fim do ministério de Cristo no santuário. Nós já vimos, só para fazer um apanhado aqui para você, de repente, que está assistindo pela primeira vez, o santuário que foi construído na terra, ele era um modelo do santuário celestial. Então, o celestial, de verdade, é o real, o santuário real, aquele que foi construído primeiramente. E o santuário da terra ele deveria imitar plenamente, não somente os móveis, mas também as cerimônias ali efetuadas, o modelo que era efetuado no céu. Sendo assim, esse modelo do santuário terrestre, ele trazia a sequência do ministério de Cristo. Cada fase, cada setor do santuário terrestre, ele representava uma parte do ministério de Cristo. Então, nós já vimos isso aí nos nossos estudos, já vimos um pouco das festas de Israel, porque essas festas de Israel, elas se cruzam com o santuário, até, por exemplo, a última que nós vimos, né, a festa da expiação, que é o juízo, né, que envolve a entrada do sumo sacerdote no Santíssimo do santuário. Então, nós já vimos, então, que os serviços do santuário terrestre apontavam para uma realidade superior, uma realidade celestial, né? Quando o sumo sacerdote, então, na terra, representando o sumo sacerdote celestial, faria a sua intercessão, o juízo, né, de acordo com aquilo que era feito também na terra, porque o santuário da terra era uma cópia do santuário celestial. Então, o que aconteceria o que acontecia na terra também se repetirá no céu, ou já está se repetindo no céu, como nós vimos no último estudo, que nós já vimos que o juízo de Deus já começou. Nós já vimos que teve data, o ano certinho, baseado na profecia de Daniel 8,14. Vamos ver isso aqui? Afinal de contas, nós precisamos lembrar que juízo é a mesma coisa que purificação do santuário, ou o dia da expiação. Porque, imagine, todas as vezes que você pede perdão, ou que você confessa seus erros, ou mesmo que você não peça perdão nem confesse, os anjos relatam os erros que a gente comete e vão se acumulando no santuário. Vão se acumulando lá. Os pecados de todas as pessoas na história estão acumulados no santuário celestial. É por isso que o livro de Hebreus fala que as coisas celestiais também precisam de purificação. Afinal de contas, pecado é impureza. Imagine, cheio de registro de pecados, né, no santuário celestial. Então, tem que haver um momento dessa limpeza, já que na terra essa limpeza acontecia uma vez no ano. Quando chega em Daniel 8,14, que é o texto que vamos começar a leitura, podemos abrir a Bíblia já em Daniel 8,14, nós vamos ver que existe um prazo determinado pela profecia para o início da purificação do santuário celestial. Daniel, capítulo 8, versículo 14. Como é que a gente sabe que esse texto não está falando da limpeza do santuário da terra, e sim do celestial? Porque Daniel recebe a instrução de que essa profecia seria para dias muito distantes. Está lá em Daniel capítulo 8, 26, 27, né? Dias muito distantes, muito longe mesmo. Disse para Daniel ficar tranquilo, sossegue, meu filho, porque a profecia não é para agora, é para dias muito distantes. E esses dias muito distantes, o santuário terrestre deixou de existir. Então, essa profecia ela tem a ver com o santuário celestial. Daniel 8,14, a pergunta é: quando Jesus iniciou a purificação do santuário celestial? Quando? O texto bíblico diz: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então está aí. Existem dados
2.300 tardes e manhãs. Baseado no princípio dia-ano, nós chegamos à conclusão de que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, que representa cada dia um ano. Então, na verdade, são 2.300 anos. Já estudamos isso, mas, por exemplo, em Daniel 9, 25, 26 e 27, fala que quando é que inicia a contagem dos 2.300 anos. A contagem dele começa no ano 457, quando sai o decreto de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Existia mais de um decreto, nós já vimos isso, mas o terceiro decreto, quando ele definitiva a reconstrução de Jerusalém, então a partir desse decreto começa a contagem dos 2.300 anos. Se você pega do ano 457 a.C. e você soma 2.300 anos, você tem a contagem regressiva até chegar no nascimento do Messias, e aí você tem a contagem ascendente até chegar no ano de 1844. O que acontece no ano de 1844? Nesse ano, Jesus sai do lugar santo, tira suas vestes de intercessor, não que ele não interceda mais por nós, mas é que agora ele é um intercessor numa cena de juízo. Ele é nosso advogado numa cena de juízo. Então ele coloca as vestes de juiz e ele avança então ao lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez. Bom, depois que terminar o juízo, essa parte é muito importante. Afinal de contas, essa parte do fim das 2.300 tardes e manhãs, aí, o cumprimento da profecia, a gente já estudou em uma lição passada. A grande questão é até quando Jesus vai ficar julgando? Até quando? Bom, logicamente, vem à nossa mente que Jesus vai ficar julgando até terminar os nomes. Quando todos os nomes, os livros forem abertos, todos os nomes forem julgados da Terra, da história do planeta Terra, então termina o juízo. Será que isso está previsto no Apocalipse? Com certeza. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15, versículo 8. Apocalipse 15, verso 8. Podemos fazer a leitura? Diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Bom, 7 flagelos aqui são as famosas 7 pragas do Apocalipse, tá? Então, o que acontece é que assim que Jesus termina o juízo, então iniciam-se as 7 pragas. O santuário se enche de fumaça, ninguém mais pode entrar lá e automaticamente se inicia as 7 pragas, como você vê no capítulo 16. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga, sexta até a 7ª praga, tá? Então, assim que termina o juízo, começam as pragas. Termina o juízo no céu, começam as pragas na terra, tá? Agora, uma outra coisa acontece também assim que termina o juízo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Apocalipse 22, versículo 11. O texto bíblico diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Bom, uma recomendação aqui bíblica, até parece estranha essa recomendação. Continue o imundo ainda sendo imundo, fazendo imundície, o injusto ainda fazendo injustiça. Será que é uma recomendação estranha da parte de Deus, né? Mas na verdade não é uma recomendação. Isso aqui é um decreto final dizendo que o juízo de Deus já aconteceu. Então, já não afeta mais a pessoa fazer coisas boas ou coisas ruins. Não afeta mais para a decisão final, porque já está tudo definido. Quando terminar o juízo no santuário celestial, sai o decreto. Começam as pragas e sai o decreto. Continue cada um nas suas práticas, porque já está partindo do coração. A pessoa que é justa perante Deus vai continuar fazendo justiça. A pessoa que é injusta vai continuar fazendo injustiças, vai continuar se prendendo ao pecado. Então, essa é a recomendação que vem do céu. Assim que termina e começa as pragas,
cada lado já está definido. É tanto que já está definido que nós podemos ler, por exemplo, o verso 12, na sequência do 11 que acabamos de ler. Diz, eis que venho sem demora e comigo, olha, Jesus voltando nas nuvens dos céus, com ele já está o galardão. Galardão é recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, Jesus já vai voltar nas nuvens dos céus com a recompensa nas mãos. Já está nas mãos para dar a cada um segundo as suas obras. Por quê? Porque todos os casos já estarão definidos. Quando Jesus voltar, não tem mais juízo. Esse juízo de definição não tem mais. Não tem mais decisões. Não tem mais como a pessoa mudar de lado. Afinal de contas, quando o juízo termina, está tudo apenas em dois lados. Ou é de Deus ou não é de Deus. Então não tem mais escolha, não tem mais o que fazer. A gente costuma chamar esse período de fechamento da porta da graça. É como se fosse assim, hoje a pregação do evangelho está acontecendo, pessoas se convertendo, pessoas se batizando, mas vai chegar um momento que a porta da graça será fechada. E que a pessoa que não decidiu, a pessoa que não se batizou, que não está do lado de Deus, não vai ter mais oportunidade de passar para o outro lado. Então é muito importante as decisões serem tomadas o quanto antes, não deixar para depois o que você pode fazer logo. Afinal de contas, se tem uma coisa que é importante na nossa vida, é selar a nossa vida para a eternidade. Onde eu vou passar a eternidade? Ou eu vou passar a eternidade morto, ou eu vou passar no céu com Deus. Essa decisão é importantíssima. Como é que o profeta Daniel, ele descreve a saída de Jesus do santuário celestial? Vamos lá para Daniel 12. Daniel 12, verso 1. Assim que termina o juízo e as pragas descem sobre a terra, como é que Jesus se levanta e resolve o assunto? Vamos lá. Daniel 12, 1 diz assim, nesse tempo se levantará Miguel. Miguel é um outro nome para Cristo. Quando Cristo está em batalha, ele usa esse nome. Assim como Emanuel é Deus conosco, é Jesus. Emanuel é Jesus, quando ele está na sua encarnação. Miguel é quando ele está em batalha contra o inimigo. Então, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá, olha que interessante, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, né? Então tá aí. Vamos então montar um quadro. Jesus está julgando, já tem 170 anos, contando de 1844 para cá, aproximadamente, que Jesus está passando livro por livro. Começou pelos da casa de Deus, e vai aí passando os mortos, né, o livro dos mortos ali, as pessoas que morreram, mas está tudo registrado o que eles fizeram. Aí, em algum momento, vai passar para os vivos. Vai começar a avaliar a vida daqueles que estão vivos, se estão salvos ou perdidos. De repente, Jesus termina o trabalho. Quando ele termina o trabalho, já não tem mais chance para ninguém decidir de que lado vai, de que lado não vai. E começam a descer as pragas. Quando começa a descer as pragas, uma outra coisa acontece. Para os salvos que estão, para os justos que estão vivos, inicia-se um tempo de angústia, qual nunca houve, uma angústia. É isso que nós vamos descobrir, o que é esse tempo de angústia, como funciona essa questão da angústia. Vamos para Apocalipse 16, verso 1. Bom, a gente pode ler o 15, verso 8 e o 16, 1, é uma sequência. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Aí começam os flagelos. Ouvi, vinda do santuário, observe que é a sequência. O santuário estava cheio de fumaça, agora do santuário veio uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Bom, então iniciam as 7 pragas. Se a gente pegar como exemplo as pragas que caíram sobre o Egito, né, lá não foram 7, lá foram 10 pragas. Observem que as pragas que caíram no Egito não foram pragas que atingiram o povo de Deus.
As pragas atingiram aqueles que não queriam seguir a Deus, que não tinham interesse nas coisas de Deus, né? Que eram contrários a Deus. Então, as pragas do Apocalipse 16 não vão atingir o povo de Deus, mas o povo de Deus estará em angústia. Olha o que diz Jeremias 30. Jeremias 30. E nós vamos entender o que seria essa angústia. Afinal de contas, se as pragas não vão alcançar o povo de Deus, por que essa angústia toda? Jeremias 30, nós vamos ler o verso 5 até o verso 7. Jeremias 30, versículo 5 até o 7. O texto bíblico diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto, porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Duas informações. Primeiro, que é tempo de angústia. E ele usa um personagem bíblico para sinalizar que tipo de angústia que o povo de Deus vai passar. É tempo de angústia para Jacó. Jacó era um personagem bíblico e ele passou por um momento de muita angústia. Então, para a gente entender que tipo de angústia os salvos vão ter nos últimos dias, nós temos que voltar na história e ver que tipo de angústia atingiu Jacó. Segundo, observe a última frase, diz, ele, porém, será livre dela. Assim como Jacó ficou livre de sua angústia, quando teve essa angústia lá no encontro com o irmão dele, assim também o povo de Deus será livre nos últimos dias da sua angústia, né? Será livre das pragas também. Leia comigo Gênesis 32. Gênesis 32, 6 e 7. Nós vamos voltar um pouquinho aqui na história de Jacó, para a gente perceber um pouco das raízes da angústia que esse homem passou. Gênesis 32, 6 e 7. Acho que boa parte já conhece a história de Jacó. Ele enganou seu irmão quando era jovem e roubou dele o direito à primogenitura, que havia sido prometido por Deus. Mas se havia sido prometido, Jacó não precisava ter usurpado, já era dele. Deus já ia dar um jeitinho, Deus ia dar um jeito. Mas Jacó se antecipou e usurpou, roubou, enganou seu irmão e tomou dele a primogenitura. E o irmão dele ficou extremamente chateado, com muito ódio e queria matá-lo. Bom, Jacó teve que fugir, nunca mais viu o rosto da sua mãe. Por pouco não via o rosto do pai também, que o pai já estava bem velhinho. Depois ele também, para poder fugir e para poder conseguir a primogenitura, enganou seu pai. Então, ou seja, ele saiu com uma mancha, uma marca no coração. E ele volta 20 e poucos anos depois, e o medo dele era reencontrar seu irmão. Medo de que seu irmão não o tivesse perdoado e ainda quisesse matá-lo, e agora ele tinha mulheres, tinha filhos, o medo de que ele ferisse toda a sua família. Então, olha o que diz Gênesis 32, 6 e 7. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos ao teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Verso 8 diz, pois disse, se vier Esaú a um bando e ferir, o outro bando escapará. Então a gente percebe aqui que Jacó tinha medo de que o seu irmão chegasse, e estava vindo com um exército com 400 homens, para poder matar Jacó e sua família. Só que de madrugada, o anjo do Senhor apareceu a Esaú, o irmão de Jacó, e disse para ele, não toque o dedo em Jacó, não toque o dedo na sua família, não mate. Então Jacó, naquela noite, não sabia que o anjo tinha dado essa atribuição a Esaú, dele não feri-lo. Como ele não sabia, ele ficou com aquela angústia a noite toda, não conseguia dormir. Dividiu a família, uma parte para cá, uma parte para lá, escondeu o povo, para que se Esaú chegasse, não encontrasse toda a família, e não ferisse toda a família. E o próprio Jacó ficou sozinho. Enquanto estava sozinho, apareceu um anjo, um mensageiro do céu, e começou a lutar com Jacó de madrugada.
e Jacó lutando com esse anjo, lutando. Numa dessas, o anjo disse que estava amanhecendo e precisava ir embora. E aí Jacó disse, eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. E se grudou no anjo, que depois a gente sabe que Jacó até disse que não era bem um anjo, era o próprio Filho de Deus, né? Era Deus que estava ali, era Jesus que estava ali, né? Porque ele diz assim, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então era Deus que estava ali lutando com Jacó. E a angústia de Jacó passa por essas situações. Então vamos lá. Vamos fazer um paralelo entre a angústia de Jacó, um personagem do Antigo Testamento, e a angústia de Jacó do povo de Deus, tá? Dos justos nos últimos dias. Haverá um tempo de angústia, diz Daniel. E esse tempo de angústia acontecerá durante as pragas. Enquanto as pragas estiverem caindo sobre os ímpios, haverá uma angústia no peito, no coração, na mente dos justos. Primeiro, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Primeira razão para essa angústia. Os justos também serão ameaçados de morte pelos ímpios. Haverá uma batalha. Em Apocalipse 16 fala da batalha do Armagedon. Os ímpios contra os justos, uma batalha do Armagedon. Uma batalha espiritual, uma batalha de adoração. Então, do mesmo jeito que Jacó foi ameaçado de morte, também os justos serão ameaçados de morte. Segundo, Satanás se esforçou para impor sobre Jacó um sentimento de culpa. Tentou colocar na mente de Jacó que ele era culpado, que ele não estava salvo, que ele não estava perdoado, que Esaú ia matá-lo, tudo isso aí. Da mesma forma, Satanás tentará levar os justos a pensar que eles estão sem esperança. Afinal de contas, assim que Jesus termina o serviço no santuário celestial, e que já está tudo definido, quem é salvo, quem é perdido, não há mais intercessão. Se não há mais intercessão, os salvos não têm certeza se estão perdoados, se estão salvos. Então Satanás vai tentar incutir na mente dos salvos de que eles não têm perdão, que não têm esperança, que não têm salvação. Terceiro, Jacó havia se arrependido previamente. Do mesmo jeito, os justos já vão estar com seus pecados todos confessados e perdoados. A questão é que eles não vão ter certeza de que está tudo confessado. Os justos terão angústia, porque eles sentem que o dia está chegando da salvação, mas eles não têm certeza se estão salvos. Essa é uma angústia. Jacó não venceu o anjo na batalha porque ele era forte, mas porque ele se apegou em Jesus Cristo. Os justos serão vencedores da última batalha, porque se apegarão a Cristo e Cristo dará a vitória aos justos. Então não é que os justos conseguirão a vitória, é Cristo que dará essa vitória aos justos. Muito interessante, então, a relação da angústia de Jacó com a angústia dos salvos dos últimos dias. Agora, depois que tudo isso acontece, vem a última festa de Israel. Nós já estudamos ela um pouquinho, falamos um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos. Nós veremos agora o que a festa dos tabernáculos tem a ver com esse momento da história após as pragas, né, quando Jesus está para retornar à terra. Vamos para Levítico, né, perto de Gênesis, Levítico 23. (33 a 36). Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações. Então você observa a última festa do calendário judaico, que fechava o ano depois da festa da expiação, era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela tinha a ver com duas coisas importantes no tempo de Israel. Primeiro, agradecimento pela colheita. Segundo, agradecimento e alegria pelos pecados perdoados, porque a festa da expiação era o juízo, perdão dos pecados, limpeza do santuário. Então a festa dos tabernáculos era a alegria de um coração leve, um coração que estava perdoado, e a alegria por causa da colheita que foi feita, gratidão pela colheita que o Senhor permitiu que eles fizessem. O que essa festa tem a ver, então, com os últimos dias? Primeiro, que
que Apocalipse 14 fala que Jesus vem com uma foice na mão para colher os seus. Ele vem para colher, como se nós fôssemos frutos da terra. Ele vem colher a gente. Então, a festa dos tabernáculos é agradecimento pela colheita terrestre e no caso da festa celestial, é um agradecimento pela grande colheita que Jesus vai fazer de levar os salvos para o céu. Então, a festa dos tabernáculos tem a ver com a volta de Jesus, com a total libertação do povo de Deus, da presença do pecado, da culpa do pecado, tudo total. Limpeza, purificação, salvação. Festa dos tabernáculos tem a ver com salvação. Além da relação com a colheita, tinha a ver então com a questão do juízo, da limpeza do santuário. Alegria, porque o santuário sendo limpo, os pecados estavam todos perdoados. Então, a festa dos tabernáculos é um lembrete para o povo de Deus de que o mal se acabou, de que o perdão dos pecados o juízo terminou, os pecados todos perdoados, nós todos justificados, e poderemos então festejar a festa dos tabernáculos com o Senhor. Nesse dia da festa dos tabernáculos, os israelitas eles ficavam morando em tendas. Eles faziam barracas, tendas, moravam para lembrar o período que eles foram escravos no Egito, quando estavam no deserto, o período que eles estavam itinerantes, que eles não tinham ainda um lugar para construir sua casa definitiva. Porque nós aqui nessa terra somos peregrinos, diz Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 11, perdão. Peregrinos nessa terra. A nossa pátria não é aqui. Então é como se a gente estivesse aqui habitando em tendas. Porque a gente não tem uma casa definitiva aqui. Nosso lar não é na terra. Nosso lar é no céu, aonde nós poderemos habitar com o Senhor por 1000 anos e depois desceremos para a nova terra. E é um outro estudo isso aí. Então nós percebemos que a festa dos tabernáculos ela era uma rememoração, uma lembrança do resgate final. É como se fosse um momento de celebração final por tudo que Deus havia feito pelo seu povo. Vamos ver o significado da festa dos tabernáculos aqui no Apocalipse. Apocalipse 7, 9 e 10. Apocalipse 7, verso 9 e 10. A festa dos tabernáculos, eles habitavam em tendas, né? Faziam tendas com folhas de palmas. E observem a linguagem que o Apocalipse usa aqui, no verso 9, especialmente. Diz assim: depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Ou seja, são os salvos, né? Estão vestidos de vestiduras brancas, e olha aqui, com palmas nas mãos, a festa dos tabernáculos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então essa cena aqui é uma cena que acontece depois da volta de Jesus, já a salvação acontecendo, né? Jesus vindo buscar seu povo, a celebração do povo pela salvação efetuada por Jesus, né? O resgate, a restauração, ele vindo buscar o seu povo para desfrutar das ceias das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versículo 9. Essa promessa do retorno de Jesus, ele mesmo fez pessoalmente, um pouco antes de morrer. Vamos lá em João 14. João 14, 1 a 3. Texto muito conhecido. João 14, 1 a 3. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração, diz o verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Olha, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está aqui a grande promessa da Bíblia. Afinal de contas, tudo que o santuário trouxe para nós, se esse momento não acontecer, de Jesus voltar, é jogado tudo por terra. De nada adianta Jesus ter morrido por nós se ele não vem nos resgatar desse mundo mau, desse mundo de catástrofes, de assassinatos, de doenças. Ele promete que virá nos buscar. Ele diz, quando eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam. A promessa maravilhosa de Jesus, da sua salvação, do resgate final,
que ele efetuará no seu retorno. Sendo assim, amados, já percebemos que haverá um momento do fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é um momento muito solene, um momento que a gente não deve brincar. A questão é que você pode pensar assim, pastor, mas o fechamento da porta da graça está lá na frente, quando terminar o juízo. Então, começam as pragas, eu vou saber que a porta da graça fechou. A realidade, meu amado, é que a gente não tem como ter ciência de quando fecha a porta da graça. Não tem como, porque a gente não tem ideia quando termina o juízo no céu. Quando terminar o juízo no céu, a porta da graça já está fechada, não tem mais escolha. Quando a gente perceber que as pragas começaram a cair, não tem mais escolha. Não tem como, agora eu quero ser de Jesus, agora eu quero me batizar, agora eu quero abandonar meus pecados. Não existe mais isso. Ou você faz agora, enquanto você tem tempo dado por Deus, ou senão você poderá estar perdido para sempre. Sabe, a porta da graça, ela se define em 3 oportunidades de salvação. A primeira, a pessoa pode fechar a porta da graça quando morre. Então, eu estou vivo hoje. Se eu morrer amanhã, a porta da graça está fechada para mim. Porque eu não tenho mais oportunidade de dizer sim ou não para Deus. O que eu defini até o dia de hoje, define a minha salvação. Por isso é tão importante a gente tomar uma decisão, porque a gente não sabe quando é o dia da nossa partida. Segunda forma de você fechar a porta da graça, ou da porta da graça se fechar antes do tempo, é quando há um pecado contra o Espírito Santo. Como funciona o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é quando você rejeita as investidas do Espírito Santo. Qual é o papel dele? O papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo na Bíblia, ele diz que é selar no nosso coração a salvação. Se ele vem, o Espírito Santo tenta trabalhar na minha mente, tenta me convencer de que eu estou errado, e eu vou dizendo que nada, deixa isso aí para depois, que nada, eu estou certo, e você vai rejeitando o Espírito Santo, você vai se afastando do Espírito Santo. E quanto mais você se afasta, menos você escuta a voz dele. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É quando você peca contra o único ser que pode te ajudar na sua salvação aqui na terra. Quando você rejeita a salvação que ele está batalhando para colocar no seu coração. Então, 2 formas já vimos de você fechar a porta da graça. Uma, com a morte. Morreu, não tem mais o que escolher. Segundo, se você pecar contra o Espírito Santo. E, pastor, como é que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo? Quando você peca contra o Espírito Santo, você já não tem mais interesse nem em saber se pecou. De tão distante que você está, você já não quer mais saber. Você não quer saber de Deus, você rejeitou de vez. Não tem mais chance alguma, porque você não dá espaço ao Espírito Santo. Se você está preocupado se pecou ou não, é porque você não pecou contra o Espírito Santo ainda. Isso é muito bom. Terceira forma de fechar a porta da graça é esperar quando Jesus terminar o santuário, o trabalho do santuário. Então, o fechamento será para todos. A morte é um fechamento individual. O pecado contra o Espírito Santo é um fechamento individual. E o fechamento coletivo é quando Jesus termina o seu trabalho de juízo no santuário celestial. E então não tem mais chance alguma. Por isso, Hebreus 4:7 diz, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o tempo de salvação. Em Coríntios diz, agora é o tempo sobremodo oportuno. É a oportunidade que Deus está dando a você. Não brinque com as oportunidades. Você não sabe se amanhã ou depois de amanhã você vai ter essa mesma oportunidade que Deus está te dando hoje de ouvir a sua voz e de responder a esse apelo do céu para você. Que Deus te abençoe. Que você esteja firmado na rocha e que as decisões tomadas hoje sejam para toda a eternidade. Quero convidar você a nós orarmos agora. E antes de orarmos, eu quero só lembrá-lo que quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos para o estudo número 10 do nosso Santuário Caminho de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, que a Tua graça continue alcançando o nosso coração. Entendemos, Senhor, que nossa vida é frágil, que não sabemos o dia de amanhã. Por isso, quanto antes decidirmos ao lado do Senhor, antes estaremos selados, antes estaremos mais felizes, antes estaremos preparados para o dia, seja da nossa morte, seja da nossa partida nessa terra, ou mesmo do fechamento da porta da graça coletivo. Queremos te pedir que o Senhor trabalhe em nosso coração, não desista de nós, que o Teu Santo Espírito aplique em nós o plano da salvação
efetuado no Calvário e que a gente aceite com o nosso coração aberto tudo que o Senhor tem para nós. Continue conosco, nos dê uma boa noite de repouso e abençoe, Senhor, o culto que se dará daqui a pouco também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube? Veja como é fácil e rápido. Acesse o YouTube e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando.